tenta esconder, eles não querem mostrar. Mas isso não tem problema, Deus não depende deles pra fazer o seu povo espalhar. Somos mais que milhões, somos mais que milhões. Estamos em todos os cantos do mundo, fazendo missões. Somos mais que milhões, somos mais que milhões. Se Deus nos amar, está longe de nós, conquistando as nações. Eles não vão divulgar o interesse de Deus. Nós somos divulgadores, somos embaixadores, você e eu. Somos fracos, somos pequenos também. Mas quando estamos unidos, somos mais que milhões. Somos mais que milhões, Deus que nos faz crescer. Ele conta comigo, Ele conta com você. Essa obra não para, faz tremer. Conosco está o poder. Mais que milhões pra fazer diferença. Mais que milhões pra falar a verdade. Somos povo escolhido, porque somos ungidos. Somos mais que milhões. Alcançando todo lugar neste mundo, somos mais que milhões. Tomando os reinos e conquistando as nações. Somos mais que milhões. Somos mais que milhões. Somos mais que Muito bem, queridos e amados irmãos, eu quero neste momento agradecer a todos os irmãos e irmãs que estão conosco, ouvindo neste momento o programa já o culto online. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos dão oportunidade já de estar conosco para propagar o Evangelho do Reino, e agradecer aí a todos os irmãos e irmãs que estão conosco neste momento. Que a graça de Deus ela sobrevenha sobre a casa de cada irmão, de cada irmã, que junto conosco estará agora ouvindo dentro conosco este culto online, culto este de ensino da Igreja Assembleia de Deus Gideões Missionário, igreja esta que tem a sua sede mundial, a cidade de Pelotas, na Rua Maestro Bedanha, número 455, no centro da cidade de Pelotas.
tendo como pastor presidente a obra de Deus, pastor Adão Madeira. Aqui em Camaquã, amados, a sede regional da Igreja Assembleia de Deus Gideões, tendo como pastor regional o pastor Milton Maciel. É momento agora que nós vamos estar orando ao Senhor com todos os irmãos e já dando início no culto de ensino com todos os irmãos que estão conosco a partir de agora, já ao vivo pelo Facebook. Então é momento que nós vamos estar neste momento, então, primeiramente orando ao Senhor e colocando diante de Deus este culto online já de ensino com os amados irmãos. Oramos ao Pai. Querido Deus e Pai celestial e Pai amado, é-nos dado, Senhor, mais uma oportunidade para juntos, Senhor meu Deus, transmitir e propagar o Evangelho do Reino. Permita agora, Senhor, que aonde está vidas, aonde tem irmãos e irmãs, Senhor, que estarão conosco, Pai, juntos já neste culto online, que esta programação, Senhor, ela possa alcançar vidas, possa alcançar no nome de Jesus, irmãos e irmãs que estarão conosco já, Senhor Jesus querido, ouvindo a Tua Santa Palavra, a Tua Santas Escrituras, que a Palavra ela vinha de encontro aos nossos corações nesta noite, e o nome do Senhor seja este exaltado, enaltecido. Eu quero glorificar o Teu nome, te agradecendo já, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de propagar o Evangelho do Reino neste momento, Pai. Toma conta agora, Senhor, por onde chega esta programação online, que vidas venham ser tocadas, vidas em nome de Jesus venham ser impactadas pelo poder que há no Teu nome santo. Eu entrego tudo agora na direção do Teu Espírito Santo. Amém, e amém, e amém, e amém. Queridos, nós vamos agora dar início neste culto online, e que a palavra de Deus ela chegue até o teu coração, no nome santo de Jesus. Por onde você está, você possa tomar posse da vitória. E antes de nós dar início aqui na leitura da palavra, eu quero convidar os amados irmãos também para que compartilhem essa live e que ela possa chegar em muitos corações e muitas vidas, aonde estão os meus irmãos, aonde estão minhas irmãs, e o nome do Senhor venha a ser exaltado no nome santo de Jesus, e que a graça de Deus alcance muitas vidas no nome santo de Jesus. Que você possa ser bênção para com cada irmão, para com cada irmã que estará junto conosco também, ouvindo a palavra santa, e ela venha de encontro aos corações de muitos irmãos já nesta noite. Amados, vamos neste momento então colocar diante de Deus agora, adquiridos este culto online no nome santo de Jesus. Eu quero desde já agradecer aí a irmã Tatiele Vargas, que está nos dando aqui a paz do Senhor. Deus abençoe a irmã Tatiele. Também o Enéas Costa, dizendo aqui a paz do Senhor. Também esse filho amado e a França, filha abençoada, lá em Amaral Ferrador, Colônia,
de Amaral. Que Deus abençoe aos irmãos que aí estão conosco, no nome santo de Jesus, neste momento. Que a graça de Deus, ela alcance os irmãos aí. Eu quero meditar a palavra de Deus com os irmãos, palavra do Senhor, que preparamos para estar aqui à tarde. Eu de ontem orando ao Senhor e preparando uma palavra, e à tarde nós estávamos ao expediente à casa de Deus hoje à tarde. Eu quero ler com os irmãos a palavra santa que está em Mateus capítulo 17, amados. Mateus 17 e os versículos 19 e 20. Os irmãos terão oportunidade de meditar dentro das Escrituras conosco. Mateus capítulos 17 e os versículos 19 e 20, que diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, porque eles estão fazendo uma pergunta: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nós possamos, amados, meditar dentro deste texto, dentro da palavra santa, o tema que o Senhor coloca ao nosso coração dentro da palavra de Deus. E os irmãos que têm Bíblia Sagrada aí em seu lar, aí em sua casa, o tema que Deus colocou ao nosso coração: Deus deseja que todas as pessoas tenham fé. Esse é o tema do estudo nesta noite da palavra, culto de sã doutrina, culto este de ensino, e que a palavra ela venha de encontro aos amados irmãos e irmãs que ouvem neste momento, no nome santo de Jesus. Vejamos que a vontade de Deus, amados, em relação a todas as pessoas, é que tem uma fé imutável, inabalável e absoluta nele. A vontade de Deus não poderia ser outra. Acaso Deus preferiria a incredulidade em vez da fé nele? Acaso preferia que os homens duvidassem, chamando-o de mentiroso, quanto ao que ele diz, em vez de ter confiança total nele? Acaso poderia ser a vontade suprema de Deus que os homens questionassem tudo o que diz, em vez de aceitar a vontade suprema de Deus? Ou que questionasse tudo o que diz, em vez de aceitar esta verdade? Os homens deveriam orar para saber se é a vontade de Deus que eles tenham fé, e eles deveriam constantemente, amados, mostrar, preste atenção, mostrar-me, ó Senhor, mostra-me, ó Senhor, se é da tua vontade que eu tenha fé em ti e na tua palavra. Um ponto de interrogação aqui. Esta resposta, estas perguntas que eu possa e também transmitir aos amados irmãos aqui,
dentro da palavra de Deus nesta noite de terça-feira. Há somente um motivo para a oração, queridos, falhar. Há somente um motivo para a oração falhar. Jesus disse que era por causa da incredulidade que alguns argumentam que não tem, preste atenção, que não tem esse problema. Mas o fato é que essa é a única razão. Se eles forem qualificados como filhos de Deus, suponha que procuremos nas Escrituras algum outro motivo para ver se pode ser encontrado. Suponha que investiguemos o que Deus diz e nos seja dado o benefício da dúvida. Se utilizássemos a Bíblia para obter a resposta, encontraríamos várias passagens grandes que comprovam o que dissemos de forma bem clara. E as Escrituras provam que a incredulidade é a causa da falha. A incredulidade é a causa da falha. Veja que quando os discípulos não conseguiram expulsar os demônios de um menino, de um jovem lunático, o que eles fazem? Eles vêm até Jesus e perguntam. Olha o texto, em Mateus capítulo 17, versículos 19 e 20. Eles vão expressar, eles vão perguntar para Jesus: por que não conseguimos expulsar? E Jesus aqui vai responder: porque a fé de vocês, a fé que vocês têm é pequena. Eu lhe asseguro que se você tiver a fé de um tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Observe, amados, que Mateus capítulo 21 e os versículos 21 e 22, Jesus respondeu: eu lhe asseguro, se você tiver fé, observe aí por favor, crente que nos ouve, e não duvidar, poderão fazer não somente o que foi feito. A figueira aqui nos traz sobre a figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, se crerem, vocês receberão. Veja que aqui, dentro desse texto estabelecido, dentro desse estudo, Deus deseja que todas as pessoas tenham fé. Todas as pessoas tenham fé. Então observe a palavra de Deus em Marcos 9 e 23. Se podes, aqui Jesus está dizendo, Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Veja que em Marcos ainda capítulo 11, dos versículos 22 ao 24, aqui há uma resposta de Jesus. Ele responde: tenho fé em Deus, e eu lhe asseguro que se alguém dizer a esse monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar. O que não pode ter dentro do nosso coração, para que nós viemos almejar as bênçãos de Deus e vencer os obstáculos, vencer os problemas, não pode ter dúvida. Não podemos ter dúvida no nosso coração. A dúvida
ela tem que ser eliminada da nossa vida, e crendo que quando nós colocamos o Senhor e depositamos nele, nós só temos que aprender uma coisa: é esperar no Senhor e não ter dúvida no nosso coração. Veja, portanto, Jesus ainda continua dizendo: eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Veja que Hebreus ainda vai nos chamar a atenção, crente, sobre a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível sem fé, pois quem dele, observe, se aproxima, precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o buscam de coração, depositam a sua fé diante de um Deus vivo, diante de um Deus forte, diante do Deus de Elias. Observe, irmãos, que no nosso coração, nós tudo aquilo que possa servir de empecilho, tudo aquilo que serve de empecilho, nós temos que buscar no Senhor e dizer: Senhor, arranca o espírito que está impedindo a minha vida de eu crer. E os obstáculos, em nome de Jesus, amados, eles têm que cair por terra. Veja, se algum de vocês, agora é o Senhor falando, tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos Ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, mas pedir com fé sem dúvida, pois aquele, irmãos, que duvida é semelhante. Olha Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o 8. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o 8. Olha o que diz: é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, o nosso coração, irmãos, nós não podemos ter dúvida de estar com a mente dividida, o nosso coração dividido. Tudo que nós estamos fazendo, nós temos que depositar nossa fé diante do Altíssimo, diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso, aquele que tudo pode. Nós não podemos, numa hora eu estou crendo que Deus vai nos dar vitória, numa hora eu estou crendo que Deus vai mudar a minha situação, daqui a pouco eu estou tirando a credibilidade de Deus, daqui a pouco a minha fraqueza, a minha falta de fé. Observe, por favor, a você que nos ouve agora, não faça de Deus um mentiroso, não faça dele um mentiroso. Observe, por favor, nós acreditamos que nessas passagens aqui bíblicas, ou argumentaremos com Deus e contenderemos com o Todo-Poderoso em relação à sua palavra. Se Deus diz que podemos ter o que quisermos, se tivermos o que, irmãos? Fé. Então não pode ter dúvida. Se você buscar de todo o teu coração, não pode ter dúvida no teu coração. Não faça de Deus um mentiroso. Quando nós afirmamos que Deus responderá a todas as orações, se for feita com fé, nós não podemos ter desmotivação na nossa oração.
Eu tenho que estar gemendo, pagando o preço, prostrado, ajoelhado diante dele e crendo, dizendo: Deus vai mudar a minha situação. Deus vai mudar a minha situação. A circunstância que eu enfrento, os vendavais da vida que eu tenho passado, Deus vai mudar. Quando assim você faz, você está depositando a tua fé diante daquele que tudo pode, e você está afirmando que Deus responderá. A tua oração, ela está sendo feita com fé, ela está alicerçada na palavra. E queremos aqui deixar bem claro que isso se refere somente aos filhos de Deus. Deus não tem compromisso em ouvir as orações de pecadores. Já vou explicar para você. Como assim, pastor? Deus não tem compromisso em ouvir as orações de pecadores, exceto, amados, a oração de arrependimento, quando eles pedem perdão pelos seus pecados. Os pecadores não podem ter uma fé inabalável em Deus com relação às coisas prometidas aos crentes, aos cristãos. A fé é um dom de Deus. É preciso estar qualificado como filho dele para ter fé, a fim de você reivindicar todas as suas promessas. Então, se eu e você, se você afirmar que Deus não ouvirá todas as orações de todos os seus filhos que são realmente salvos e que orem com fé, segundo as suas promessas, você estará fazendo dele um mentiroso. Observe, visto que alguns cristãos não estão recebendo resposta a muito de suas orações por causa da incredulidade, por causa da dúvida. E sugerimos aqui neste estudo, nesta noite, queridos, que experimente outro método de aceitar a Deus conforme a sua palavra, mas com uma fé inabalável, não por merecer coisa alguma, mas por causa da palavra de Deus, que é bem clara. Não é pelos meus méritos, não é pelos meus méritos, mas por causa da palavra de Deus. A definição de fé, veja que Hebreus capítulo 11 e versículo 1, Hebreus 11 e versículo 1, a definição de fé. As palavras fé, irmãos, confiança e crença, significam simplesmente confiar e ter confiança sem medo. Ter confiança sem medo. Observe, fugir para refugiar-se e se abrigar em colocar a fé, em permanecer ou descansar, em contar com o Senhor, acreditar e aceitar a palavra daquilo que está, queridos, proposto a nós. Confiar nas promessas do Deus vivo é depositar confiança absoluta em uma pessoa, sem qualquer questionamento, sem dúvida.
e quanto à sua fidelidade. Observe, por favor, que Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé aqui, ela é definida com a certeza daquilo que nós esperamos. É a prova das coisas que nós não vemos. Algumas variações desse mesmo texto, em outras versões bíblicas que eu quero aqui trazer para os irmãos, são diversidades e de versões bíblicas. A substância das coisas que se esperam, a evidência das que não se veem. Ora, a fé, ela é o firme fundamento do que esperamos, é a convicção de fatos que não se veem. Eu estou trazendo aqui versões bíblicas. Ora, a fé significa confiança no que esperamos, convictos do que nós não vemos. Ora, a fé é a escritura de propriedade do que esperamos, é a prova das coisas que nós não vemos. Então observe que dentro deste texto aqui, ora, a fé, ela é a suposição do que se espera, uma convicção acerca de coisas que não podem se ver. Ora, a fé é a persuasão das coisas que se esperam, como se já existisse. É a manifestação das coisas, observe aí por favor, das coisas não vistas. Então observamos aqui que lhe trago aqui diversidades do que nos traz aqui com apanhados sobre versões bíblicas daquilo que o Senhor nos mostra aqui, irmãos, daquilo que o próprio Senhor nos mostra em versões bíblicas da palavra do Senhor para conosco. A natureza da fé. Veja aqui Romanos capítulo 4 e versículo 17. Eu dou um tempo aí para os irmãos abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 4 e versículo 17. Romanos capítulo 4 e versículo 17. Veja que Paulo aqui nos ensina que a verdadeira fé é um atributo de Deus. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Fé é a união da certeza com convicção, considerar que algo será feito como se tivesse feito. A fé, ela não precisa ver para quê? Ver para crer. Ela ri das impossibilidades e de toda circunstância que possam ser contrária a ela. E ao pedir algo a Deus, já considera a oração atendida. Então veja aqui a natureza, estou falando da natureza da fé. A fé não tende a acreditar em Deus somente quando as coisas parecem possíveis. Ela não opera caso existe a menor dúvida ou oscilação, quando as coisas parecem ser contrárias aos que se pediu. Persevera em acreditar que o impossível é possível, considerando como real o que não pode ser visto, considerado
as coisas inexistentes como existente. O que a fé não é, irmãos? O que a fé não é? Observe dentro do texto. O que a fé não é? A fé não é sentir que a oração será respondida. Em geral, a pessoa procura exercitar sua fé, depende do que pode ver, ouvir ou sentir. Então observe que testemunhos relativos à fé, ao ser dados geralmente, inclui em sentimento, emoções ou vários sentidos. Sentir fé é basear-se em evidência física ou emoções e sentimentos da alma. Eu estou te trazendo aqui o que não é fé. O que não é fé é basear-se em evidência física ou emoções e sentimentos da alma. Tudo aquilo que toma esse caminho como base para sua fé, mais cedo ou mais tarde será enganado. Então observe que eu te trago agora aqui posicionamento Bíblia. Posicionamento Bíblia. A fé, ela deve ser, amados que nos ouvem, ela deve ser baseada na palavra de Deus, independente de qualquer sentido, conhecimento, ou sentimento, ou evidência. As pessoas procuram constantemente os sentimentos para determinar se a sua oração foi ou não ouvida, se ela se sente bem, ou se algo acontece para encorajá-las. Eu muitas vezes orei para pessoas e pessoas disseram assim: pastor, o que Deus te mostrou? A fé da pessoa estava mais no pastor do que o Deus vivo. Deus não te mostrou nada, pastor. Deus não te falou nada, pastor. Muitas vezes alguém me interpretou e me interpelou por estas palavras. Nós somos só instrumento, nós somos só canal de bênção. É lógico que Deus coloca algo em nossos corações para entregar aquilo que Ele manda entregar, não uma coisa na carne, mas aquilo que o Espírito Santo revela. E muitas vezes são pessoas, irmãos, que estão com essa dúvida, que estão, se há alguma adversidade, se ela sobrevém e os bons sentimentos vão embora. Estas mesmas pessoas se entregam ao mais absoluto desespero. Elas são rápidas em acusar Deus por ser infiel e não verdadeiro quanto a sua palavra. Se não chegar a tanto, serão rápidas em imaginar que não era vontade de Deus. Não era vontade de Deus atender a minha oração. Elas passam a se contentar em não ver incumprida aquilo que Deus falou. Não se cumpriu, não era da vontade de Deus. A promessa que Ele claramente fez. Eu te trago aqui o que não é fé, e passo agora a mencionar fé relacionada aos sentidos humanos. Fé relacionada aos sentidos humanos. Então observe, irmãos, a fé não tem qualquer relação com os sentimentos ou evidência dos sentidos. Durante momentos
em que sentimos estar com uma fé absoluta, podemos estar com a menor fé do mundo. Similarmente, quando pensamos que temos uma fé mínima, podemos estar com mais fé do que qualquer outro momento das nossas vidas. Muitas pessoas na atualidade, em nossos dias, são surpreendidas ao receber respostas às suas orações, pensando que quando oraram, estavam sem nenhuma fé. Não devemos acreditar que fomos curados porque a dor sumiu, nem que somos salvos porque nos sentimos perdoados. Não devemos pensar que nossas orações serão respondidas, porque porque as coisas estão trabalhando ao nosso favor. Em vez disso, devemos sempre manter, crente que me ouve agora, uma postura do que as nossas orações serão respondidas, porque a palavra de Deus diz que serão. A palavra de Deus, ela deve ter prioridade em nossas vidas, em relação ao nosso sentido, basear nossa fé no que temos feito, no que nós temos feito, em quão bem vivemos ou nas experiências que tivemos, fará que a nossa oração fale. Deus não responde com base nisso. Ele responde unicamente, amados, com base na graça e na fé pessoal em Deus e em sua palavra. Então observe, dentro deste texto, a fé relacionada aos sentidos humanos. A fé, ela deve ser colocada nos objetos certos. A fé deve ser colocada nos objetos certos. Não devemos apenas ter fé pessoal, mas também fé nos objetos certos. Nossa fé, ela deve ser colocada em Deus. Olha o que diz aí Marcos, capítulo 11, versículo 22 ao 24. Em Cristo e em sua expiação. Olha o que diz Atos 3:16, Romanos 3:25, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, e Gálatas 5:22. E na palavra de Deus, Romanos capítulo 1:16. Devemos aqui optar, irmãos, por acreditar em Deus, independente de qualquer coisa que possa acontecer para impedir a nossa oração. Em vez de falar sobre fé ou da necessidade de tê-la, devemos nos envolver em praticá-la efetivamente. A simples fé na palavra de Deus, independente do sentimento ou da circunstância, jamais será possível para quem vive somente no reino dos sentidos. Para quem acredita ser possível somente o que é possível ver, sentir, ouvir ou compreender. Este era o tipo de fé de Tomé. Quantos que hoje estão na obra, estão à frente de algum trabalho,
mas tem o espírito de Tomé no seu coração. O espírito de Tomé no seu coração. No nosso coração, irmão, nós temos que expurgar esse espírito de Tomé. Veja que quando ele se depara com Jesus, ele pede para tocar onde estaria, onde Jesus foi pregado, mas Jesus falou: vem cá, Tomé, bota tua mãozinha aqui. Tem gente assim. Tem pessoas dessa maneira que Deus está falando, Deus está revelando, Deus está tocando. Tem pessoas com esse sentimento de Tomé na sua vida. Esse tipo de fé Tomé tinha quando declarou que só acreditava se visse, e que Marta demonstrou quando não pôde ver nada além do fato natural de Lázaro. Está morto há 4 dias. Imagina, ela se depara com Cristo, ele está ali, aquele que ressuscita, aquele que opera, aquele que liberta, está ali. Precisou o próprio mestre dizer: Marta, eu não te disse se creres verá a glória de Deus? É isto que Deus está te dizendo aí na tua casa agora, crente. É isto que Deus está te dizendo aí na tua casa agora, irmã. É isto que Deus está te dizendo aí, meu querido, aí no teu lar agora, neste exato momento. É isto que o Senhor está te dizendo. Ele toca ao teu coração, para que renove o teu ânimo, para que renove a tua esperança em todo este caos que nós estamos vivendo. Imagina aqui em Camaquã, já vai fechar daqui a pouquinho 2 semanas, que as portas da igreja estão fechadas. Hoje à tarde eu chorava ali naquele lugar. Hoje à tarde eu dizia: Senhor, eu não aceito essa situação, porque esta porta quem abriu foi o Senhor. E quantos queridos que estão dentro das suas casas, moribundos, apagados espiritual, mortos espiritual. Xaraba, candaraba, candanaia. Nós temos que buscar no Senhor, irmãos, exercer a nossa fé e dizer: Senhor, é a tua palavra que nos motiva para repreender esta praga, para repreender esse mal, para repreender a fúria diabólica. É a tua palavra, Senhor. Eu volto aqui falando sobre esse tipo de fé ensinado, encorajado por muitos líderes religiosos. No entanto, irmãos, não é o tipo de fé exigido pelo Novo Testamento. É necessário ter um tipo certo de fé. Precisamos ter uma fé viva, uma fé ativa, para obter resposta às nossas orações. Precisamos aprender a usar esse tipo de fé em Deus. Devemos aprender a combater o combate da fé, a nos mantermos firmes em Deus, em Sua palavra. Devemos aprender que estamos cercados por vidas incrédulas ao nosso redor. Vidas incrédulas ao nosso redor. Será aquele tipo, esse demônio que muitas vezes está à nossa volta,
Será? Será que vai dar? Será que nós vamos conseguir? Sem expressar, às vezes, para estas pessoas, irmão, eu repreendo o espírito diabólico que está na vida dessas pessoas. Este espírito de dúvida e de incredulidade na vida destas pessoas. Então devemos aprender que estamos cercados por um mundo incrédulo e que vivemos em uma atmosfera de dúvidas. Os demônios, os anjos caídos e as pessoas que têm vivido por séculos na incredulidade, na maldade, criando corrente de dúvidas e desconfiança, que são muito sutis, enganadoras para aqueles que desejam ter fé. O homem caído tem profundas feridas de dúvidas que deve ser curada. Temos que combater os poderes das trevas, as correntes de desconfiança, de incredulidade, que dificultam praticar uma fé viva e ativa em relação às coisas que não podem ser vistas. Precisamos não apenas aprender queridos, como fazer isso, mas fazer isso para obtermos o que? Resultados. Então é necessário ter o tipo certo de fé. Eu toco aqui ainda, fraco na fé. Fraco na fé. Que você possa observar aquilo que o Espírito Santo fala em Romanos capítulo 4, versículo 19, Romanos 14, versículo 1, Romanos 15 e versículo 14, e 1 Coríntios, capítulo 8, que você possa observar dentro desse texto agora, dentro desse conceito bíblico, que você possa ter renovada as tuas esperanças neste momento e crer no poder do Altíssimo, crer naquele que tudo pode, naquele que cura, naquele que liberta, naquele que transforma, crer, apresentar a tua fé diante dele, apresentar a tua vida diante dele. O Senhor possa renovar, irmãos, a tua esperança. Fraco na fé. Esse é o texto que o Senhor coloca ao nosso coração. Fraco na fé. A fé fraca limita constantemente os benefícios que recebemos e a apropriação dos privilégios concedidos a nós como seguidores de Jesus. Ela se deve a ensinamentos errados e escrúpulos pessoais relativo ao que não é essencial. Muitos são membros de igreja que passam o seu tempo todo argumentando, se condenando mutuamente em relação às coisas insignificantes que nem ao menos são mencionadas na Bíblia. Estes argumentos consistem no que se pode ou não comer, beber ou fazer, permanecer um cristão. Em Romanos 14 e o versículo 18 está claro que o reino de Deus
não consiste em comida, nem bebida, nem detalhes pessoais da vida, que não são especificamente proibidos da Bíblia, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então observe que o Romanos 14 e o versículo 23, medite aí conosco, por favor. Se o diabo não consegue fazer com que as pessoas cometam pecados que são proibidos na Escritura, ele fará com que elas condenem as liberdades pessoais que não são estritamente proibidos por Deus, a lei das Escrituras com relação a qualquer coisa que não seja definitivamente proibida por Deus nas Escrituras é. Então veja Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. A lei cristã de amor para com o próximo. Observe aí que Romanos do 14, do versículo 19 até o 22, do capítulo 15, e versículo 1 ao 2. Então observe, por isso esforce-nos ou esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz, à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faz os outros tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que se leve o seu irmão a cair. Então observe aqui que o texto vai nos narrando algo aqui, irmãos, que para que nós possamos ter, dentro deste texto aqui, está nos mostrando fraco na fé. Fraco na fé. São relações que nos traz aqui a Bíblia, para que nós possamos ter discernimento, sabedoria naquilo que o Senhor e que o Espírito Santo fala. E muitas vezes se coloca a palavra, dizendo não pode isso, não pode aquilo, despregando aquilo que está na palavra santa, e despregando aquilo que a palavra mostra. No nome de Jesus, que você possa ter conhecimento da palavra, fortalecido na fé. Veja que Romanos capítulo 4 nos traz aqui, e o versículo 20: quem é fortalecido na fé se recusa a ser derrotado e a receber um não como resposta. Ele ri diante da circunstância da aparência externa e do que é visto ou sentido, e é perseverante em acreditar na resposta de Deus ao seu pedido. Então veja que Abraão tinha esse tipo de fé. Observe, Abraão, contra toda esperança e esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito em seu respeito. Assim será a descendência, sem se enfraquecer na fé, e reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também, veja bem, o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus,
mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso foi creditado como justiça. Então que você possa observar, irmãos, que a tua fé esteja fortalecida no Senhor. Deus vai cumprir nos detalhes as suas promessas, aquilo que Ele tem para com a tua vida, aquilo que Ele tem para com o teu lar, para com a tua família, para com o teu esposo, para com a tua esposa, para com teus filhos. Mas para isso é necessário você buscar o Senhor. E eu te pergunto agora, que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você tem? Uma fé sincera, que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 5. A fé sincera é aquela que não conhece a hipocrisia, o fingimento ou a falsidade. É uma fé que não se vangloria, não se exalta, não se assume uma postura externa. Ela é simplesmente genuína, real, é sincera em todos os seus aspectos. E ela procede de um coração puro, de uma boa consciência, como descrito nas passagens bíblicas, a qual estou a lhe passar dentro desse ensinamento em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5. Veja que Paulo fala dela como presente em 3 gerações sucessivas. Ela é do tipo que todas as pessoas honestas, puras, sinceras têm. Ela é do tipo não egoísta, santa e divina, que aumenta naturalmente na vida de todo verdadeiro filho de Deus, à medida que cresce na graça e no conhecimento. Está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 e versículo 9. 2 Pedro 3 e 18. A fé temporária. Observe. Que fé temporária é essa? Estamos quase já encerrando. Que fé temporária é essa? Que fé temporária é essa? Lucas 8:13. A fé temporária, crente, é do tipo que acredita somente por um determinado tempo. Determinado tempo. Quando eu estiver aqui, eu creio, mas depois, se eu não tiver mais, já não creio mais. Fé temporária. Fé temporária. Aquele crente que coxia em 2 pensamentos. A fé temporária é do tipo que acredita somente por um determinado tempo e nasce como um cogumelo, mas por causa da sua superficialidade ou falta de raiz, ela esmorece no período da tentação e da provação. Imagina, hein? Imagina um crente com a fé temporária. A luta vem, esmorece. O deserto vem, esmorece. Os problemas se levantam, esmorece na fé. Então observe o que a palavra de Deus aqui está a trazer para conosco. Mas depois de alguns dias ou semana, não se ouve mais falar delas, exceto talvez em um próximo culto. No próximo culto de avivamento eu vou lá.
suas emoções serão novamente afloradas. Ó, se é o fulano que vai pregar, eu estou lá. Se é o fulano que vai estar lá, eu vou lá. Uma fé temporária. Emoções são novamente afloradas, a ponto de levá-las ao recomeço na fé, apenas para em seguida perdê-la novamente. Esse tipo de pessoa, irmãos, nunca se torna limpa totalmente para Deus, ou faz a entrega total da sua vida, exceto por uma ação momentânea. Ela não prepara o solo de forma que somente gere uma raiz profunda e dê frutos. Alguns ensinam que isso não pode acontecer, mas acontece. Apesar da tão conhecida impossibilidade da fé, tão conhecida da impossibilidade da fé, de alguns desaparecer até esta pessoa ser renovada. Leia Mateus 13, 20 ao 21, Lucas 18, capítulo de Lucas 8 e 13. Eles ensinam que não é possível alguém que perca a fé, mas Jesus certamente disse que alguns, logo a receber, recebe com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandono. Então veja que aqui há um antídoto para isso aqui. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19, ele fala destas pessoas como aquelas que naufragam na fé, como as que romperam o seu primeiro compromisso. Aonde que foi o teu primeiro compromisso? Vou te trazer uma lembrança no teu coração agora. O teu primeiro compromisso foi quando você desceu as águas lá, foi para se batizar, antes de ser mergulhado, imergido nas águas. Você prometeu obedecer, você prometeu viver a palavra, você prometeu congregar, você prometeu cultuar, você prometeu obedecer a palavra. Então Paulo fala dessas pessoas como aquelas que naufragam na fé, como as que rompem o seu primeiro compromisso. Rompe o compromisso que fizeram com Deus, não foi com o homem. Fizeram com Ele, não foi com o homem. Que você possa ter uma fé, crente, que me ouve agora, ativa. Uma fé ativa que está em Tiago 2 e 18. Como já está claro, a fé ativa, ela age na palavra de Deus. Tiago colocou isso da seguinte maneira: mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago 2 e 18. Todas as pessoas que precisam ter fé para receber algo da parte de Deus, já em uma fé puramente intelectual e passiva, nenhuma ação será tomada a fim de que obedecer à verdade. Precisamos, irmãos, ir além do estágio de apenas ouvir e passar a fazer o que Deus diz, antes de vermos qualquer resultado. A fé viva, ela é ativa, ela vai além de obedecer toda a verdade de Deus e se apropriar, observe aí, das promessas feitas por Deus. Ele age como se
não existe. Veja bem, ele age como se o que não existe já existisse. É rápida em promover obras a fim de provar que é sincera e obediente. Pense no fato de você mesmo ter uma fé real, ativa e viva. Imagine, irmãos, a emoção de ter as suas próprias orações respondidas. À medida que ministro esta palavra aqui, e que nós falamos aqui, dentro deste texto, que você possa olhar para multidões de pessoas que muitas vezes estão pior em circunstâncias do que nós, pessoas que estão passando por grandes dificuldades, multidões de vidas que nunca tiveram uma única resposta das suas orações, e elas estão lá, elas não me negligenciam, elas não são ingratas, elas vão para a casa do Pai, aconteça o que acontecer, elas estão lá. Ou tu não te lembra quando você orou a Deus: Deus, me dá força. Tu pediu direção de Deus para isso, para aquilo, para colar. Hein? E muitas vezes Deus respondeu a tua oração, Deus te deu vitória, e muitas vezes Deus vai provar essa fé que está aí. Ele vai provar essa fé, Ele vai provar a minha integridade, o meu caráter, Ele vai provar o meu amor que eu tenho pelas coisas do céu. Ah, porque o pastor não me visita, porque o pastor não me procura, e o inimigo ele vai infiltrando, e daqui a pouco ele coloca lobos à tua frente, lobos, pastores vestidos, lobos vestidos de pastores, ladrões de ovelhas. Que você possa olhar para a palavra, crente, olhar para a palavra, te esconder a palavra, pedir força para Deus, pedir o renovo de Deus na tua vida. Tu era um nada, tu estava no lodo, tu estava na sarjeta, tu estava na imundícia. Que fé é essa? Que fé é essa que você tem? Eu encerro aqui com a fé divina. Com a fé divina. Hebreus 11:3, capítulo 12:2 e Gálatas 2:20, e 1 Coríntios 13:13. Hebreus 11:3. A fé é somente um atributo natural do homem, mas também é um atributo de Deus. Ela é absoluta. Confiança e convicção de Deus em seu próprio ser, em sua palavra. Hebreus 11:3 diz que o universo foi formado pela fé por meio da palavra de Deus. O que não existia passou a existir. Então observe a palavra. Romanos 4:17, Gálatas 2:20 aponta para a fé do Filho de Deus. Portanto, Cristo também tem fé como o Pai. Na verdade, Ele é o autor e o consumador da fé. Hebreus 12,
versículos 1 e 2 de 1 Coríntios 13, fala da fé que persevera juntamente com a esperança e o amor, significando que estas três qualidades são eternas como atributos de Deus. Que eu possa ter me expressado aqui dentro deste estudo, irmãos, desta noite, aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração nesta noite, que o Espírito Santo possa ter revelado ao vosso coração, porque Deus deseja que todos tenham fé. Amém? Eu quero orar ao Senhor agora pela tua vida, e que você possa alcançar de Deus, aí na tua casa, aí no teu lar, a esperança, a vitória, e que Deus venha renovar a tua fé. Deus abençoe aí o Samir, o Sidney lá em Amaral, a Noeli Guterres, também aqui a Leonice, o presbítero Diógenes, dando aqui a paz do Senhor. Entre muitos comentários que chegou até aqui para conosco. Que Deus venha abençoar a todos estes irmãos e irmãs, né, que nos mandaram aqui muitas mensagens que chegou até nós, irmãos. Deus abençoe a Marilene, o Marquinhos, a Marinalda Batista, Seroni Ferreira, Maiara Xavier, o Enéas, a Jerusa, o Edmilson, a Tatiele, a Sônia, a Soninha Albuquerque, a Débora, também aí toda a tua casa e também a tua família. Que você possa depositar diante do Senhor. Não deixa para acontecer as coisas, mas depois você pedir socorro. A hora é agora. Eu quero dobrar o meu joelho uns minutos e orar pela tua vida, orar pela tua causa, orar pela tua família, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar um instante aqui com Deus, no nome santo de Jesus, por você. Aleluia. Orabacanda, rabachei, erebacandadai. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Papai amado, é no nome de Jesus, Senhor, eu coloco diante de Ti agora, Papai, esta vida, este irmão, esta irmã, Senhor, que no seu lar, na sua casa, está lá, Senhor, passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade. Senhor, primeiramente eu quero glorificar o Teu nome, eu quero exaltar o Teu nome, eu quero enaltecer o Teu nome, eu quero adorar o Teu nome, eu quero adorar a Tua excelência, na beleza da Tua santidade, e dizer o quanto eu Te amo, o quanto eu Te adoro. Senhor, agradecer-Te pelo pão de cada dia, agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, por toda essa luta, por todos estes problemas que nós temos vivido até aqui. Tem nos guardado, Senhor, tem nos sustentado, Senhor. Orabacandarabachei. Deus querido, Deus amado, Deus de Elias, Deus de Abraão, Deus de Jacó, é diante de Ti, Senhor, que eu glorifico o Teu nome agora, que eu exalto o Teu nome agora, Pai, clamando. A Tua palavra foi falada, a Tua palavra ela foi ministrada. Permita agora que aqui a minha casa, a direita, a esquerda, a frente aos fundos,
ela esteja cercada no sangue do Cordeiro. Permita que a casa da minha irmã, a casa do meu irmão, esteja cercado debaixo da tua mão de poder. O Senhor é o leão da tribo de Judá. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que muda circunstância, muda situações. O Senhor é o advogado fiel. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus de milagre. Visita agora, Senhor, esta pessoa que um dia desceu as águas, foi grande, e hoje, Senhor, está à beira do caminho, parada, longe, Senhor, do caminho, Pai. Quem sabe abatida, quem sabe triste, caída na fé. Entra com providência agora nesta casa. Aonde está esse filho? Aonde está essa filha? Renova a esperança, renova a alegria, renova, Senhor, arrancando agora, Jesus, toda tristeza, todo mal, tudo aquilo que tem abalado a fé desta filha, deste filho, deste irmão, desta irmã. Renova a esperança, renova a alegria do meu irmão, renova a alegria da minha irmã, Senhor. Pai amado, estamos vivendo, Senhor, em dias difíceis, Pai amado, onde a tua igreja, Senhor, onde muitos irmãos e irmãs estão dentro das suas casas, quem sabe lutando, passando por momentos de dificuldade, mas o Senhor é o Deus vivo, o Deus forte, é o que liberta, é o que cura, é o que renova a esperança. Arranca a aflição agora do coração desta filha, arranca a tristeza do coração deste filho, desta filha, Pai. Eu creio, Senhor, entra com providência, Senhor, repreende lá o mal, abençoa aquela casa, abençoa o lar do meu irmão, abençoa a casa da minha irmã, a família do teu servo, da tua serva, e renova as esperanças, Senhor. Porventura, se tem alguém em cima de uma cama doente, visita agora, Senhor, e repreende todo mal, e renova a fé desta irmã, deste irmão. Renova as esperanças agora na Bacandadaia. Senhor, está tudo nas tuas mãos. Visita o hospital desta cidade, repreende a morte naquele hospital, os leitos, as enfermarias, o bloco cirúrgico, a CTI. Visita, Senhor, o presídio. Visita meus irmãos dos bairros desta cidade, Senhor. Visita, Senhor, aonde estiver um irmão, aonde estiver uma irmã, Senhor, lutando, Pai, orando pelo filho, orando pela filha, orando pelo Pai amado, pelo seu familiar. Visita, renova a esperança, repreende agora o espírito da dúvida aí dentro desta casa, o espírito da incredulidade dentro desta casa. A palavra, ela foi ministrada, e eu creio no milagre. Tudo está diante de ti. Abençoa, Senhor, agora, Pai. Eu quero agradecer por tudo, por este momento que nos deu, Pai amado, de ensino da tua palavra. E eu creio, vidas foram tocadas. Renova, Pai amado, e capacita, dando discernimento, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Santo é Ele, glorificado é Ele. Amém, irmãos.
Que Deus abençoe meus irmãos. Que Deus abençoe minhas irmãs que estavam aí buscando o Senhor e glorificando o Altíssimo e o Eterno e o Todo-Poderoso. Irmãos, amanhã 10 horas tem o programa Novas de Alegria até a 1h da tarde. Viu? Que Deus dê vitória para todos os irmãos. Quinta-feira estaremos aqui online novamente com os irmãos, e sexta-feira nós vamos convidar os irmãos para, a partir das 11 horas da noite, nós vamos orar 1 hora ao vivo, das 11 à meia-noite, orando por este município, orando pela igreja, orando por salvação, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso Brasil, orando pelos missionários, orando pelo despertamento e que Deus toque nos governantes. E eu desde já convoco os irmãos para sexta-feira, a partir das 23 horas, 1 hora de oração, somente oração, Vamos abrir um louvor com informação e logo após estaremos dobrando o joelho. 1 hora de oração ao vivo. Então que Deus venha abençoar os irmãos e irmãs que vão estar junto conosco, no nome santo de Jesus. Eu deixo um forte abraço no nome santo de Jesus. Vamos dar o brado, finalizando esta programação, agradecendo por tudo, em nome de Jesus, dizendo assim: vamos dar o brado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Fique na paz, irmãos, fique na paz. Que Deus vos abençoe no nome santo de Jesus, e que a graça de Deus te alcance aí aonde você está, no nome santo de Jesus, viu? Deixo um forte abraço então, e agradeço a todos os irmãos que estavam conosco aí, ouvindo, aqueles irmãos que também, também compartilharam essa live aí. Deixo um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor, e que a graça de Deus te alcance, aonde você está, você seja bênção do Senhor. Amém? Fique na paz, irmãos. Shalom, shalom, paz do Senhor. Promessa não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você olha, você diz: meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus se socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou. A vitória chegou. Deus é